Então, como nós vimos agora há pouco, quando se fala em preservação de documentos, em documentos digitais, então nós temos exatamente esse termo preservação digital para garantir a qualidade e a autenticidade desses documentos, além do acesso a essas informações. Esse é o objetivo da preservação digital. E ela tem todas as normas, as regras referentes a isso. Tá? Então não é aleatório, foi criado todo um processo para que você guarde adequadamente esses documentos. Então olha lá, a gente viu toda a questão do arquivo digital e da sua importância. Mas não adianta a gente falar, mas é tudo moderno, tudo novo, tudo recente, então vamos jogar toda a questão do arquivo digital. Vamos usar e vamos jogar o arquivo em papel fora. Quisera fosse tão simples assim. Infelizmente não pode ser feito. Tá? Nós não podemos jogar os documentos em papel fora só porque eu quero. Tá? Para que você faça a dispensa desses documentos, o descarte desses documentos, tem todo um processo que precisa ser analisado. Por quê? Porque lembra, esses documentos têm um valor histórico. Os documentos de valor permanente, a gente falou sobre isso, eles têm uma vida. E não é porque eu fiz uma versão digital dele que eu vou jogar ele fora. Ele precisa ser preservado. Enquanto for possível, ele vai ter que ser conservado. Tá? Eu não vou jogar ele fora só porque eu achei, ele tá velhinho, tá puidinho, já fiz a versão digital dele e vou jogar fora. Não é bem assim. Nós temos que ter cuidado na conservação desse material. Tá? Por quê? Porque já que, muitas vezes, ao criarmos esse arquivo, a construirmos esse arquivo, não houve o cuidado de preservar esse documento. Por que preservar? Seguir todas as características para a preservação adequada dele. Como não houve esse cuidado, agora a gente tem que trabalhar na questão da conservação desses documentos. Para não estragar mais ainda o que já está estragado. Então a gente tem que manter ele da melhor forma possível. Então, para isso, a gente precisa primeiro entender quanto tempo que esse material tem que ser guardado. Porque quando a gente fala guarda permanente, às vezes a pessoa fala assim, quer dizer que nunca pode ser jogado fora? Tem casos que sim. Tem material que você não pode jogar fora nunca. Tem documento que tem que ser guardado para sempre. E tem documentos que eles devem ser guardados enquanto, por exemplo, a empresa existir, enquanto a pessoa existir. Então, esses documentos, eles terão valor e serão guardados enquanto a pessoa estiver viva. Depois disso, ele já não tem mais valor. Então, nesse momento, ele pode ser jogado fora. Porque já não tem mais valor. Então, eu tenho que olhar isso. Quanto tempo esse material deve ser guardado? Né? E quais são os fatores que podem atrapalhar nessa conservação desse material? Por quê? Porque se eu não cuidar desse material de forma adequada, se eu não guardar ele nos locais adequados, ele vai estragando. A gente já falou sobre isso. Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo. Por exemplo, uma empresa. Ela tem alguns documentos, vários, né? Mas aqui tem alguns. O que eu vou fazer com ele? Então, por exemplo, eu tenho um atestado médico. O ciclo de vida dele é intermediário. Então, ele, do corrente, do momento que ele foi produzido, ele já vai lá para o arquivo intermediário. Qual a frequência de uso dele? É média. Porque de vez em quando eu vou acessar aqui lá só para conferir algumas informações. Mas não vai ser sempre. E quanto tempo que eu tenho que guardar? 20 anos após o trabalhador sair. Eu tenho que guardar esse atestado por mais 20 anos. Agora, depois que já completaram-se 20 anos que o trabalhador não está mais na empresa, aí eu posso jogar fora. Peraí, então você está dizendo que o atestado médico, por exemplo, ele tem que ser guardado por 20 anos? Sim, por 20 anos. Não atestado médico, desculpa, só para correção. Atestado de saúde ocupacional. Aquele atestado que o funcionário disse ao passar pelo teste, por todos os exames, que estava apto, que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum. Então você vai guardar por 20 anos. Tanto o atestado no momento que ele entrou, porque ele dizia que não tinha problema nenhum, quanto quando ele saiu. Por quê? Porque na hora de sair, ele pode alegar que ele entrou na empresa e não tinha problema nenhum, nada, estava perfeito, e que ele adquiriu alguma doença ao executar determinadas tarefas. E aí, se ele quer processar a empresa, é preciso ter esses atestados para comprovar se isso confere ou não confere. Cartão ponto. Ciclo de vida dele é corrente, porque você está sempre usando.
frequentemente usando, por isso a frequência é alta. Quanto tempo eu tenho que guardar o cartão de ponto? 5 anos. Tá? Então, assim, você é trabalhador, aqueles canhotinhos, você usa ele, venceu o mês, você fala, já recebi, joga fora. Ok, nós até fazemos isso enquanto trabalhador. Mas a empresa, ela não pode fazer isso. A empresa, todos os canhotinhos, a versão que fica com ela, seja a versão digital, que hoje a gente já tem o cartão ponto eletrônico, ou aquele antigo, tem que ser guardado por 5 anos. Aí depois de 5 anos, você pode jogar fora. Então, neste ano de 2020, as empresas podem começar a eliminar os cartões pontos referentes a 2014, por exemplo, se ele não jogou fora ainda. 2014, ele pode eliminar, já venceram os 5 anos, então já pode fazer a eliminação. Livro de inspeção de trabalho, por exemplo, aqueles livros que a pessoa vai verificando, por exemplo, é uma empresa que trabalha com regras específicas de higiene, com regras de manutenção, de cuidados, e aí toda hora tem que ir lá, tem que fazer uma inspeção, tem que alguém anotar que foi feito, que estava tudo certo, que estava não sei o quê. O ciclo de vida dele é sempre, permanente, mesmo que a frequência de uso seja baixa. Terminou aquele livro, eu comecei um outro, eu guardo ele. Por quanto tempo? Para sempre. Ele vai o quê? Para a guarda permanente. Então, ao contrário do atestado de saúde ocupacional e do cartão ponto, que depois de um tempo ele pode ser jogado fora, pode ser eliminado, este livro de inspeção de trabalho, ele vai ser guardado sempre. Então, vai ter lá no arquivo um espaço onde tem o livro de inspeção de trabalho. Olha que coisa. Esse precisa ser guardado. Que é só um exemplo, tá, gente? Cada empresa tem os seus, como eu falei para vocês. E cada documento tem a sua vida útil. Aqui eu peguei alguns exemplos, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Esse livro, por exemplo, de inspeção de trabalho, ele é de guarda permanente. Então, significa que aqueles primeiros livros produzidos pela empresa, se você pegar, ele já está com a folhinha mais puidinha, a tinta já está, degradando, está ficando apagadinho. Então, o que eu tenho que fazer? Pensar numa forma de conservar esse documento para não estragar. Eu não posso colocar ele em qualquer canto, porque com o passar do tempo, ele vai se deteriorando, é normal, faz parte do processo. Só que eu tenho que cuidar para que isso não aconteça de forma mais rápida. Eu tenho sempre que zelar. O que eu posso fazer para ele durar mais tempo? Para não ser perdido. Então, que forma que eu devo conservar o documento para manter ele vivo, vamos colocar, por mais tempo, para não perder nada, para não estragar nada? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer isso? Então, nós vamos lá. Como que a empresa cuida, deve conservar adequadamente os documentos? Como que ela vai fazer isso? Então, tem alguns itens que ela tem que levar em consideração. Tá? Olha essa imagem, ó, as pastinhas todas bonitinhas, todas organizadinhas. Isso porque é um documento novo. Né? São pastas, são documentos novos, ó, estão branquinhos ainda. Mas com o passar do tempo, isso aí já não vai estar mais branquinho, vai estar mais amarelado. Né? Então, eu tenho que olhar todo esse contexto. O que eu vou fazer? Primeira coisa, e a mais importante delas, um local adequado. Então, quando se fala em arquivo físico, eu preciso achar um local adequado para guardar esse material, para guardar esse documento. Então, as empresas colocam salas, né? Cria uma sala, coloca lá. O problema é que muitas delas, a maioria, na verdade, acaba não se preocupando com o local. Eu coloquei numa sala, mas eu não lembrei que lá batia muito sol, que era um lugar muito abafado, ou era um lugar muito úmido, ou era um lugar que junta muita poeira, porque não tem forro, e aí é só um barracão coberto, mas aí tem as gretas, aí entra poeira, porque do lado tem lá um pátio, e aí no pátio a gente mexe com poeira, com sujeira, né? Porque está descarregando materiais, e aí vai tudo aquilo lá juntando em cima do arquivo. E isso atrapalha a conservação dele, porque vai estragando. A poeira estraga as coisas. Vai amarelando. Aquele papel que era branco, agora já não é mais. Então, o ideal seria, para você armazenar o documento, um ambiente com boa ventilação, sempre higienizado, sempre alguém tem que estar limpando o arquivo, por incrível que pareça, não é só colocar lá e nunca mais olhar, você tem que sempre estar limpando. Eles indicam, no caso da conservação do papel, uma temperatura inferior a 23 graus, tá? Muito maior que isso já é complicado, tá? Uma umidade inferior a 65, até a umidade é bom, né? Ou acima de 15, né? Fica nesse meio ali, ó.
meio termo. Se eles estiverem em prateleiras ou estantes, eles têm que ser deixados longe da parede. Por que tem que ser deixado longe da parede? Primeiro pela questão de tracinhos, bichinhos, né, da parede, que eles já vêm por ali, que tem essa questão, mas também tem a questão do que às vezes a parede é úmida, ou o contrário, a parede aquece muito. E se a parede aquece muito, automaticamente ela vai aquecer o documento. Ela vai esquentar essa pasta. Então eu tenho que pensar nesse contexto. Tem ambientes adequados para eu guardar esse material. E aí eu tenho que ter o que também, gente? Limpeza frequente. Eu tenho que limpar esse local sempre. Não é de vez em quando, não. Sempre. Faz parte da limpeza. Tem que ter alguém que vai lá, pega lá o espanadorzinho, vai limpando ali prateleira, tira, passa um pano na prateleira, porque a poeira vai acumulando também. Não é só em cima das caixas que tem a poeira. Nos cantinhos também, então tem que levantar. Tem que limpar o chão sempre que possível. Tá? As caixas você não pode passar pano úmido, né, gente? Você vai passar um pano seco. Mas você precisa limpar. Usa lá um espanadorzinho. Dá uma olhada de vez em quando, olha as caixas, se está tudo fechadinho, se não tem gretinhas para entrar, né? É muito comum os arquivos de papelão terem furos, né? Onde você carrega a pasta, é mais fácil para você carregar. Mas lembre-se que se você tem esse furo, também significa que roedores, bichinhos podem entrar ali, ó, insetos, para corroer o papel. Então você tem que abrir de vez em quando e olhar. Não é só, ai, tá lá no canto, a caixa tá bonita, tá beleza. Não, você tem que abrir para ver se tá certinho. Tá bonitinho. De vez em quando tem que fazer isso. E a limpeza tem que ser frequente. Tá? De vez em quando você tem que ir lá, abrir todas essas caixas e verificar se está tudo ok. Mas a limpeza mesmo, como um todo, limpar o chão, limpar o ambiente como um todo, tem que ser feito sempre. Tá? Na hora de manusear esses documentos, quanto mais antigo ele for, mais cuidado você precisa ter. Vê se a mão tá tudo limpa, a mão tá limpinha, olha, nada de mão suja, nem nada, porque vai sujando o documento. Se possível, usar luva, né? Jamais comer nesse local, né? Ah, eu vou pegar um documento lá e vou comendo, né? Pra derrubar e sujar. Não vou, tá? Tem que ter muitos cuidados com relação a isso. Pensa bem, se é um documento de arquivo público, né? A pessoa manuseia com toda a delicadeza e todo cuidado. O privado também tem que ser feito assim, porque ele tem um valor. Eu não vou deixar aquele documento se perder e estragar, que ele faz parte da vida dessa empresa. Não posso deixar ele se deteriorar facilmente. Terceiro, as embalagens onde eles são guardados. Então, como eu falei, antigamente as pessoas usavam muito embalagens de papel, papelão. Né? Só que a gente sabe que com o tempo as embalagens de papelão vão se deteriorando, vão estragando também, porque é papel. Então hoje se aconselha usar o quê? Embalagens plásticas, envelopes e caixas, mas caixas fechadas, onde você consiga fechar da melhor forma possível, até se puder vedar ela, né, no seu entorno ali, para não sujar. E assim as informações ficam armazenadas de forma mais adequada. Não se aconselha usar grampo, clipes, tá? Assim como papéis soltos. Por que a gente não usa grampo ou clipes? Porque com o tempo eles vão enferrujando, sabia? Grampo e clipes enferruja. E aí vai marcar o documento. E aí onde ele marca, ele corrói, ele enferruja, ele vai rasgando, ele vai deteriorando o papel. Aí fica aquela coisa feia, assim, aquela marca de clipes rasgado, né? Ou do grampo rasgado. A gente não deve fazer isso, porque é um risco ao documento, ou seja, com o tempo ele pode se perder. Então a gente não aconselha. O ideal é você não usar esse tipo de material para armazenar. Caixa plástica, de preferência, sem clipe, sem nada. E todo documento, ó, não deve ser colocado solto. Coloca no envelope. Então, se são algumas folhas e a gente não vai usar grampo nem clips, coloca no envelope. Vai ficar tudo bonitinho. Tá? Quando possível, dependendo do documento, você pode o quê? Ah, esses documentos são todos iguais, então eu vou o quê? Vou encadernar. Aí você vai usar uma espiral de plástico, não vai estragar. Então você pode encadernar, seria possível. Depende do documento, é claro. E o último item que a gente vai falar é sobre a gestão de prazos, né, para a gente poder fechar essa questão. Então, da mesma forma que eu pontuei ali que há uma vida, né, para esses documentos, então por quanto tempo esses documentos precisam ser guardados? Antes de você colocar lá no arquivo, você tem que saber isso, porque você vai ter que identificar nas pastas por quanto tempo aquilo ali tem que ser guardado.
E aí você vai saber se vai ou não ser feito o descarte. Então você pode, no seu arquivo físico, você pode até criar, ó, esses daqui são permanentes. Coloca lá 2 prateleiras, ó, isso aqui nunca vai ser jogado fora. Tem que ter um cuidado muito grande com eles, que nunca vai ser jogado fora. Já desse lado eu coloco aqui aquilo que um dia vai ser jogado fora. E aí eu coloco dentro da pasta. 5 anos. Então eu sei que naquela pasta está escrito 5 anos, todo documento que for colocado lá tem 5 anos. Então eu fechei a pasta 2015. Então a pasta 2015 foi colocado lá e eu sei que em 5 anos eu posso jogar fora. Então eu coloco a data lá. 18 de dezembro de 2015. Então aí eu começo a contar. Aquela pasta fica fechadinha, eu vou fazendo todo o acompanhamento, não vou jogar nada fora, vou manter tudo limpinho, organizadinho. Quando vencer o dia 18 de dezembro de 2020, passados os 5 anos, aí eu vou fazer o descarte desse documento. Antes disso, não. Mas ele está devidamente sinalizado. Quanto tempo ele deve ser guardado. Ok, meninos?